Uma outra estratégia para você tratar as suas variáveis do ambiente seria, através de algum serviço em que você tenha uma VPN, você meio que crie alguém que vai ser um homem no meio para tratar a parte de credenciais, enquanto que quem vai chamar esse serviço não vai se importar com isso. Um exemplo seria, você tem uma VPN do trabalho e o pessoal de DevOps vai criar um servidor HTTP que o trabalho dele é simplesmente fazer o proxy para o serviço real e você não vai precisar saber das credenciais. Ele vai confiar em você, seja por causa do fato de você estar na VPN, seja por causa do fato de que você tem determinado IP na VPN ou alguma outra regra que você consiga controlar com a sua rede. No momento, para exemplificar isso, eu vou utilizar a mesma funcionalidade que já vem nos sprites. Para quem não sabe, sprites são máquinas que têm inicialização rápida na Fly.io e todo esse tempo para isolar o código que eu estou rodando aqui da minha máquina real, né, do meu computador, eu tenho rodado tudo isso dentro de um sprite. E esse sprite é o que a gente chama aqui de videoenvs, e aí a forma que a gente faz esse proxy entre o sprite e um serviço terceirizado, a gente chama de connectors. Mas isso aqui não é nada que você não possa simplesmente fazer com uma VPN no trabalho e uma outra máquina. Mas o Sprite ele já tem a funcionalidade já meio que escrita dentro dele para isso funcionar. O que eu vou fazer é, eu vou criar uma nova conexão e aí ele já tem algumas APIs que ele já está pronta para simplesmente configurar e funcionar de boa, mas aí eu vou colocar aqui uma API customizada e aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada aqui na minha env e aí eu vou dizer que se esse aqui é o meu service URL final, que é a API verdadeira, eu vou dizer que esse aqui é a base da API. Eu vou dar um nome para ela, que pode ser qualquer coisa, Machines API, e aí eu posso colocar uma descrição, e aqui eu vou colocar o meu token. Qual é a parte importante disso? Quando você passa o seu token aqui para o Sprites, que é um serviço, né, você está confiando de que eles vão conseguir armazenar disso de uma maneira segura, assim como você fez com o Bitwarden, com o OnePassword e até mesmo o Doppler. Mas se você fosse utilizar da maneira de realmente criar um proxy você mesmo, você teria que tomar cuidado na outra máquina com o seu token, né? Então, é meio que uma questão de alguém vai ver esse token em algum momento. Não vai ser o meu ambiente de desenvolvimento nesse caso. Aí eu digo aqui que ele é um token better, que a gente já viu várias vezes aqui, e eu preciso providenciar um URL completo só para ele testar se a minha variável de autenticação, né, meu token, funciona. Eu vou usar o mesmo caminho completo que a gente estava usando antes. Testando a conexão, ele diz que está ok. Então, agora que eu já tenho o meu connector aqui, eu vou salvar ele e eu preciso dizer quais dos meus sprites têm acesso a ele. Então, vamos dizer aqui que todos os sprites que tenham vídeo no nome podem ter acesso. Então, ele diz aqui, ó, esse sprite aqui vai ter acesso. E ele está me mostrando aqui um exemplo de como é que isso vai funcionar. Primeiro, eu vou salvar para essa configuração funcionar. E aí, se você der uma olhada aqui nesse código, vou até dar um zoomzinho, ele está dizendo que ao invés de você chamar a API de verdade, que é machines.dev, você vai fazer uma chamada para o API sprites.dev gateway, e aí custom API, que tem esse ID aqui, ó, se você reparar, é o mesmo ID que tem aqui no meu URL, barra seu endpoint. Que o endpoint nós já sabemos, mas vamos botar isso aqui na prática. Eu vou copiar tudo isso aqui e no meu sprite eu vou trocar esse iniciozinho, que foi que eu configurei, né, até o barra V1, e vou dizer aqui que é esse URL, e aí, ao invés de ser uma chamada para API Machines Dev, vai ser API Sprite Dev Gateway, assim, barra, e aí até aqui está implícito que ele vai vai ser proxificado para o barra V1 e depois o restante, né? Barra apps, devs not commit, machines. O service token, como eu vou salvar ele no meu connector, eu não tenho mais necessidade dele. Então, já salvo aqui. E aí, nesse caso, só para ter uma porta diferente para não perder o costume, vamos chamar de porta 8090. Para confirmar que não tem nenhuma variável do ambiente que sobrou de alguma das vezes anteriores, eu posso rodar o comando env, e como vocês podem ver aqui, ó, não tem nenhuma variável já exportada. Eu simplesmente saí, voltei na linha de comando, e aí vamos dar um node index.js, sem nenhum PWS run, ou run ou nada do tipo, e aí ele vai me dizer aqui que eu estou dando listen na porta 8090, e o serviço externo é esse aqui. Qual é o X da questão? Não era um problema eu simplesmente ter as variáveis do ambiente no local? Problema nenhum. Assim como eu mencionei mais cedo que a variável porta, ela não é nada que vai quebrar a sua empresa se vazar. Esse service URL,
ele é feito de maneira com que ele só vai funcionar nos sprites que você configurou. Então, mesmo tendo outros sprites na minha organização aqui, eles simplesmente não têm acesso ao mesmo gateway que esse sprite aqui em específico tem. Então, um hacker pode simplesmente descobrir, né, porque ele acessou, sei lá, de alguma maneira, pegou essa env, mas lá no computador dele, ele não vai poder fazer nada com isso, só se ele tiver um acesso contínuo aqui na minha máquina. Mas, como eu falei, é uma questão de sempre vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Então, não tem bala de prata aqui nessa situação. A vantagem do gateway é que, pelo menos, ele não vai ter o acesso direto à minha variável do ambiente que vai estar hospedada no serviço de proxy de alguma maneira, e nisso eu preciso cuidar apenas do meu lado aqui, da maneira com que o DevOps, que nesse caso seria a firewall, né, o serviço, vai conseguir manter o seu segredo inseguro.